Alabado e adorado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, e bendita seja sua Mãe Maria Santíssima e nossa Mãe. Boa tarde, irmãos e irmãs católicos. Eu me chamo João Figueira, este é o meu canal católico no YouTube. Hoje vou falar acerca das aparições em Fátima e no mundo atual, que Nossa Senhora siga aparecendo aos videntes com uma grande preocupação e grande sofrimento para estes tempos que nos aproximamos. E lhes vou falar acerca disso, e vou falar também, depois vou ler aqui no texto das Sagradas Escrituras para estes tempos que a segunda carta a Timoteu. Mas vou falar agora sobre a aparição em Fátima. No ano 1917 se apareceu a Nossa Mãe do Céu aos 3 pastorzinhos, a Lucia, Francisco e a Jacinta, e lhe deu esta mensagem, uma mensagem. Quando isso havia a Primeira Guerra Mundial, pedindo aos pastorzinhos que fizessem o Santo Terço todos os dias na capelinha das aparições, e também todos os católicos na sua casa, com as famílias, e que a Primeira Guerra Mundial se ia acabar, mas que vendria, que seu povo não se emendara os seus pecados e não rezara e não se arrependera dos seus crimes e de tanta maldade que vimos no mundo. Nessa época havia, hoje em dia muito pior. Vendria uma Segunda Guerra Mundial, muito pior que a primeira, nos tempos do Papa Pio. Quando isso, o Papa, ainda não, havia outro Papa, não, e a Nossa Senhora estava anunciando segundo outro Papa, que ia ser no tempo dele, que ia haver essa guerra, na Segunda Guerra Mundial. Ele disse aos pastorzinhos: quando vires uma luz no céu, cor avermelhada, sabeis que será sinal que Deus castigará o mundo por seus crimes e por sua maldade, com a guerra e a fome, pois essa Segunda Guerra Mundial foi cruel, muito cruel. Morreram milhões e milhões de seres humanos. Nossa Senhora, com grande preocupação, e pediu a consagração de Rússia ao seu coração imaculado, onde, com todas as autoridades do mundo, qual não foram ouvidas, o seu pedido não foi feito como Nossa Senhora pediu. Ao passar os anos, também o Papa Francisco consagrou-a, mas não foi como Nossa Senhora pediu. Tinha que ser com todos os bispos cardeais do mundo reunidos. Não foi assim. Então agora estamos a ver as consequências dessa guerra que há entre a Ucrânia e a Rússia, e o perigo que tem a se estender a nível mundial, uma terceira guerra mundial. E isto é o começo de uma terceira guerra mundial, onde haverá muitos conflitos mundiais. E Nossa Senhora, aí o segredo de Fátima, que já foi revelado, que eram os últimos tempos, onde ia haver uma perseguição muito grande contra a nossa Santa Igreja, contra o Papa, os bispos, cardeais, sacerdotes, e que o Papa subiria na montanha e seria martirizado
ele e outras autoridades da igreja. E que muitos seriam sacrificados, seriam mortos. Essas profecias estão a nível mundialmente, estamos vendo de onde estão mesmo a trabalhar para destruir a nossa Santa Igreja e para vemos que conhecimento que eu tenho de muitos testemunhos e muitas conferências sobre o terceiro segredo de Fátima, é como uma invasão a Roma, que será invadida, como Nossa Senhora lhe ha dito a Pedro Riges, vidente de Anguera, Brasília, que os homens de barba grande do terror iam invadir a Roma e que entraria por uma via Ápia, que é uma via muito antiga, terá mais de 2000 anos essa estrada, e que entraria por aí para invadir a Roma e o Vaticano. Isso é muito grave. E vemos aqui também, vou ler aqui, os que nos falam, a segunda carta a Timoteu, capítulo 3, versículo 1. Perigos dos últimos tempos. Estamos nos últimos tempos, estamos começando a entrar em o fim dos últimos tempos, onde haverá muita confusão, muitos conflitos mundiais, guerra espiritual, nos que nos fala Nossa Senhora. Pois seria esses homens da barba grande contra os cristãos que vão invadir a Roma para destruir o templo, o santo de Deus, que fica a sede, que é o Vaticano, fica em Roma. E também a confusão que já começou dentro da igreja, a apostasia, consagrados que estudaram, se prepararam com um propósito de se formar nos seminários de ser maçônico, maçonaria, para destruir a Santa Igreja desde adentro, cardeais, obispos e sacerdotes que estudaram com propósito. Hoje em dia vemos como há muita divisão dentro da nossa Santa Igreja, dentro da nossa Santa Igreja Católica. Acredite, irmãos católicos, muitos não terão conhecimento, mas estamos a ver coisas que não se havia antes, nos tempos dos meus avós, dos meus pais, dos nossos avós, nossos pais. A igreja era muito diferente, não havia tanta divisão, tanta confusão e tantos pensamentos contrários à verdadeira doutrina que Deus nos ensinou, desde o Papa Pedro até o Papa Francisco, desde os apóstolos. Hoje em dia querem destruí-la desde adentro.
nos dias de hoje, há muitos falsos profetas, falsos apóstolos, para destruir a nossa Santa Igreja, com ensinamentos contrários ao que Deus nos ensinou, ao que os apóstolos nos ensinaram até agora. É importante que todos nós tomemos consciência do que estamos vendo. Só basta ver o que estamos vendo dentro da nossa Santa Igreja. Sacerdotes, obispos, cardeais, que já negam o demônio, negam o inferno, que todos se salvam nestes tempos modernos. Bem, queria falar aqui, ler primeiro aqui este capítulo da Sagrada Escritura, mas me estendi um pouco, com a grande preocupação que eu sinto e tenho com o que estamos a ver dentro da nossa Santa Igreja. Pois há duas igrejas, uma falsa e uma verdadeira. A falsa e a do Anticristo, que nega o sagrado e profana o sagrado no altar. Vou ler e depois vou continuar a explicar. Aqui fala que é a terceira da segunda carta a Timoteu, capítulo 3, versículo 1. Perigos dos últimos tempos. Fica sabendo que nos últimos dias surgirão tempos difíceis. As pessoas tornar-se-ão egoístas, interesseiras, arrogantes, soberbias, blasfêmias, desrespeitadoras dos pais. Hoje em dia estamos vendo muitas as coisas assim. Ingratas, ímpias, sem coração, impecáveis, caluniadoras, descontroladas, desumanas, inimigas do bem, traidoras, insolentes, orgulhosas e mais amigas dos prazeres do que de Deus. Do que de Deus. Conservação, uma aparência de piedade, mas negará a sua essência. Estamos vendo neste mundo onde tudo amigos e amigas do prazer, é o que estamos a ver hoje em dia. Se é perdido o respeito, procura evitar essa gente. São desses alguns que se introduzem nas casas e cultivam mulheres mundanas, carregadas de pecado e subjugadas por toda a espécie de paixões, que estão sempre a aprender, mas são incapazes de chegar algum dia à verdade, do mesmo modo que Janes e Jambres se impuseram a Moisés. Assim estes se opõem à verdade. Nos dias de hoje estamos a ver onde há muito que se opõe à verdade. Se opõe o Papa. Vejam, mas em Alemanha o que está passando. Em muitos outros países, a autoridade da Igreja e a sã doutrina
que Jesus nos ensinou. Estamos vendo essas coisas. Assim que este se opõe à verdade, é gente de mente corrupta e inapta para a fé, mas não irão longe, pois a sua insensatez torna-se-á patente a todos, como aconteceu com os primeiros. Tu, porém, seguistes de perto o meu ensinamento, o meu modo de vida e os meus planos, a minha fé e a minha paciência, o meu amor fraterno e a minha firmeza, as perseguições e sofrimentos que tive de suportar em Antioquia, Icônio e Listra, que perseguições tive de suportar, mas de todas elas me livrou o Senhor. E assim também todos os que quiseram viver a fé em Cristo Jesus serão perseguidos. Quanto a esses perversos e impostores, irão de mal a pior, extraviando-se outros e extraviando-se a si próprios. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendestes e de que adquiristes a certeza de bem, ciente de quem aprendestes desta infância. Conheceis as Sagradas Escrituras, que te pode instruir em ordem à salvação. Aqui, esta palavra de Deus nos dizem que devemos conhecer as Sagradas Escrituras, que nos podem instruir na salvação, nos ensinamentos das ensinanças de Deus, da nossa Santa Igreja, para o bem, para a salvação da nossa alma, que é muito necessário e urgente nestes últimos tempos que estamos aproximando. Vou terminar a ler. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Por isso, tudo o que está escrito aqui nas Sagradas Escrituras é palavra de Deus. Foi inspirado por Deus. Todos os que lá escreveram, os apóstolos, os profetas. E adequada para ensinar, refutar, corrigir e educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e esteja preparado para toda a obra boa. A palavra de Deus foi instruída, ensinada para educar na justiça, nos ensinamentos das leis de Deus, dos mandamentos de Deus, da nossa Santa Igreja. Hoje em dia, nos tempos atuais, nestes tempos modernos, vimos de onde a humanidade se afastou do Criador. Isso leva a grandes consequências, a perda da fé, dos valores cristãos. É muito importante que tenhamos conhecimento da nossa fé, que aprendamos os ensinamentos da nossa Santa Igreja, das Sagradas Escrituras, que instruíamos-nos na Palavra de Deus, no Catecismo da nossa Santa Igreja,
para estes últimos tempos, de onde vem muita coisa feia por aí. É uma grande verdade. Estamos entrando nos últimos tempos, no que está escrito no livro de Daniel e no Apocalipse, no livro de João, São João. Últimos tempos no fim do mundo. Fim do mundo, ninguém sabe. Só Deus. Fim dos tempos, onde haverá uma grande tribulação, uma grande perseguição contra a Igreja. Haverá conflitos mundiais. Fome, também haver doenças. E muita coisa feia. Por isso, venho aqui com uma grande preocupação, com conhecimento que tenho a fundo destas coisas que já em parte está sucedendo e vão suceder muito pior. Que está escrita nas Sagradas Escrituras também, fala-se da apostasia dentro da nossa Santa Igreja. Já estamos vendo isso, para que depois se manifeste o filho da perdição, que é o Anticristo. E ele já está no mundo. Só faz falta tirarem, proibir o sagrado. O sagrado é o sacrifício que se oferece ao sacerdote no altar, que é Jesus, a Eucaristia. A Eucaristia que é Jesus realmente, o coração da nossa Santa Igreja, o Cordeiro de Deus que quita todo o pecado do mundo, que foi oferecido em expiação dos nossos pecados. Jesus pagou um preço muito alto para resgatar-nos. Sofreu muito nos tempos atuais. Não damos valor, incluindo-me eu também. Também fui um grande pecador, me afastei por muitos anos. A vida neste mundo é muito curta. São 2 dias. Um já passou, o outro não sabemos quando é. Pode ser durante a noite, hoje ou amanhã. É bom que estejamos preparados, com as vestiduras límpias. As vestiduras é os nossos pecados lavados no sangue do Cordeiro. Quando vamos se confessar ao sacerdote, com o coração arrependido, recebemos a Cristo, purificamos os nossos pecados, ficamos límpios para Deus. Se não faremos, vamos enchendo de mugre, o pecado é um mugre. Pouco a pouco vamos cometendo pecado e maldades, e vai crescendo e crescendo. Chega um momento que nos afastamos completamente do Criador e afastamos também essa graça que recebemos no batismo. Somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e passamos a ser templo de Deus, sagrário de Deus, santuário de Deus. Então, com esse mugre profanamos esse santuário de Deus que é os nossos corpos. E é por isso que é bom que todo católico tenha conhecimento da sua fé, o grave e as consequências que é afastar-se de Deus, dos sacramentos. Nos meus vídeos sempre me foco muito a fundo
na Eucaristia, porque é o tesouro mais grande que temos dentro da nossa Santa Igreja, que é Jesus Eucarístico. Ele está aí realmente presente, verdadeiro, não simbólico, porque assim mesmo Jesus nos ensina. Aquele que beba, que coma beba do seu sangue, coma do seu corpo, terá vida eterna. Como na última ceia, partiu o pão e repartiu e disse: "Esse é o seu corpo que será entregue para perdão de muitos." Pegou a copa, repartiu e disse: "Este é o meu sangue que será derramado para perdão de muitos. Faça isto em memória minha." Por isso, o sacerdote, cada vez que levanta a Eucaristia no altar, consagra: é Jesus realmente que está aí presente, em sua divinidade, não é simbolicamente. É o tesouro mais grande que temos, Jesus na Eucaristia. É o coração da nossa Santa Igreja. E quando previrem esse sacrifício, então aí vendrá sofrimento para todos. E se vai manifestar o filho ímpio da perdição, que é o anticristo. Acredite, irmãos. Qualquer que vê eu falando aqui dirá que isto será um discurso. Não, um discurso. E uma catequese e uma verdade. Eu falo o que está escrito nas Sagradas Escrituras, é a palavra de Deus. Porque um passagem das Sagradas Escrituras fala claramente da apostasia. Primeiro tem que ver a apostasia entrar no templo santo de Deus, e então se há manifestar o homem límpio, que é o anticristo. Isso está muito perto. É por isso, irmãos católicos e irmãs católicas, que venho a este meio com uma grande preocupação de explicar-lhe e falar-lhe destas coisas, porque estamos distraídos neste mundo moderno, onde há tanta tecnologia, tanta distração. Estamos distraídos e não despertamos e não vemos como os inimigos da Igreja, da nossa Santa Igreja, estão trabalhando muito por detrás de tudo isto para destruí-la, para implantar-nos ensinanças contrárias à fé cristã, aos valores cristãos, aos valores das famílias, entre o marido, a mulher, os filhos, os netos, para impor outras coisas pagãs, diabólicas. Isso é verdade. Despertem, católica. Se chegas a ver este vídeo, é bom que também possam partilhá-lo e comentar, se gosta ou não gosta. Também lhe vou pedir que se inscreva ao meu canal, partilhe, e se gosta, por um gosto, que assim o YouTube pode recomendá-lo a mais irmãos e irmãs católicos e não católicos. É muito importante para estes tempos difíceis de que nos aproximamos.
le pido que reflexione sobre os tempos atuais, destes tempos modernos, onde a humanidade ha criado um Deus falso, que tudo é misericórdia, que todos se salvam, onde negam o inferno e o demônio, onde Jesus nos fala claramente. E alguns consagrados que negam o inferno e negam o demônio, que não existe. E isso se contradiz as Sagradas Escrituras, porque mesmo Jesus lo fala bem claro em várias passagens das Sagradas Escrituras. Bem, é tudo por hoje, não vou alargar mais este vídeo. Como disse, é bom que tudo o que queira subscrever o meu canal, partilhar este vídeo, ou por um gosto se gosta, para assim que o YouTube possa recomendar a mais irmãos católicos. É tudo por hoje. Que Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.